Shalom, pessoal, tudo bem? Depois de tanto tempo, né? Tô aqui voltando não vai ser live do secreto, porque não é ao vivo, mas com esses vídeos daquele movimento que a gente começou no começo da pandemia, no ano passado, em 2020, que a gente chamava de lives do secreto, né? Por um tempo eu parei por obediência ao Senhor, mas ouvindo a voz do Senhor agora, eu entendo que a gente deve voltar aos poucos e por enquanto eu vou gravar vídeos e não serão lives. Assim que o Senhor falar faça, a gente vai fazer. Amém? O Senhor tem falado ao meu coração esses dias, amados, sobre arrependimento, sobre volta, sobre a separação do santo e a separação daqueles que querem ser santos, mas não querem pagar o preço. Falando de uma forma bem simples, né? Então a palavra que eu quero trazer para vocês hoje aqui, né, para reiniciar, né? Vamos dizer assim, vamos reabrir esse tempo de secreto, tá bom? Eu pretendo lançar pelo menos um vídeo por semana, talvez mais que mas no mínimo um por semana, e queria abrir esse tempo falando sobre... Eu queria colocar um tema, né? Por que nós somos superficiais diante de Deus? Vocês sabem que Deus nos chamou para sermos profundos na sua presença, para a gente se aprofundar no conhecimento, na busca e fundo, né? Naquilo que se chama eternidade. Você e eu somos eternos, né? E que sejamos eternos para a glória de Deus, né? Após essa vida, que seja a eternidade no céu. Infelizmente, muitos terão a eternidade no inferno. Essa é uma realidade. E nossa intenção aqui com este texto, com este vídeo, a gente entender um pouquinho por que nós somos superficiais diante de Deus. Vocês sabem que os superficiais, eles não vão herdar o reino dos céus. E eu queria trazer essa palavra para vocês e começar a orar um pouquinho, amém? Já pedi que a presença de Deus se manifeste agora nesse começo de vídeo e até o final. Eu não quero me alongar muito, para que seja um vídeo mais curto, mas que tenha a profundidade daquilo que Deus quer dizer, mas na simplicidade, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar esse tempo nas tuas mãos, agradecer ao Senhor pela cruz e pedir que o Senhor nos ensine. Quando Jesus veio a essa terra, em momento algum o Senhor foi superficial, o Senhor foi profundo em tudo. Jesus, o Senhor é o nosso guia, o nosso exemplo. O Senhor é o verbo de Deus encarnado, é a nossa palavra, a palavra profunda do coração do próprio Pai em nós. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha com a sua espada longa, severa e forte e venha cortar propósitos, intenções, motivações do nosso coração que não estejam alinhados com a vontade de Deus. Deus, muitos de nós, eu estava nessa superficialidade que o Senhor me mostrou. Nós estamos, a igreja está na superficialidade e acha que está tudo bem. Eu quero te dizer agora, Deus, que nós queremos mudar de vida e queremos ser despertados pelo Teu Santo Espírito. Nós agora pedimos, Deus, desperta a Tua igreja, desperta os nossos corações em nome de Jesus, e que essa palavra seja regada da Tua unção. Vem como chuva nesse momento, libera os teus anjos, papai, enquanto cada pessoa estiver ouvindo essa palavra, que ela seja tocada, que a nuvem da unção, a chuva, a serôdia venha cair sobre cada irmão que estiver ouvindo essa palavra agora. Libera o anjo da revelação e da profecia. Eu peço agora que enquanto estivermos nesta palavra, aonde estiver sendo ouvida, que o Senhor cerque-nos com os teus anjos, sejamos selados pelo teu sangue em cima e embaixo por todos os lados. Eu quero te pedir que o Senhor não permita que Satanás roube essa palavra,
em nome de Jesus. Mas que o nosso coração agora seja aberto, Senhor Jesus, um portal para a tua semente entrar. Então trata o nosso coração nesse momento, abre o nosso coração para a tua palavra entrar, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, depois dessa palavra, não nos deixe mais ser superficiais, não nos deixe mais ser superficiais, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, amém? Queridos, vocês têm visto como muitas pessoas, elas têm sido superficiais na presença de Deus. E é muito interessante que as pessoas que são superficiais, elas não percebem que são superficiais e que tá tudo bem. Por quê? Não vou entrar nesse texto agora, mas lá no texto de 1 Pedro, inclusive no capítulo 1, ele fala que quando as pessoas perdem os frutos do Espírito, elas acabam ficando cegas, né? E acabam ficando superficiais. Quando a gente está superficial, não se aprofunda no Senhor, na palavra, no entendimento, as coisas do mundo, elas começam a ficar corriqueiras, elas começam a ficar cada dia mais evidentes na nossa vida e a gente não percebe. Eu queria contar uma história engraçada para vocês que vai fazer vocês entenderem, né, o que eu quero dizer. Por que somos superficiais e não percebemos? Certa vez nós estávamos indo viajar, a gente era muito jovem, lá quando era da presbiteriana, e estávamos indo viajar, né, com os amigos, e um deles, super engraçado, né, falei, eu vou na frente, e antes da gente sair, 2 horas antes, ele sentou no banco da frente e ficou lá, para ninguém pegar aquele lugar. E aí todo mundo ficou meio bravo com ele, que ele fez isso, vamos zoar com a cara dele, né? E aí, durante toda a viagem, conforme ia passando nos buracos, quem estava atrás pegava e dava uma viradinha naquele controle aquele controle do banco, onde fica mais para trás, mais para frente, né? E toda vez que passava no buraco, o motorista percebia que a gente estava fazendo isso, menos a pessoa que estava sentada no banco, né? Que vocês estão zoando com a minha cara? Que... Toda vez que passava em algum buraco, alguma coisa, a gente dava aquela viradinha na cadeira. Quando a gente foi ver, a gente estava dando muita risada e ele... Por que vocês estão dando tanta risada? Daqui a pouco ele estava quase assim, beijando o vidro e ele não percebeu o que estava acontecendo. Foi um momento engraçado quando ele percebeu, como vocês são tontos, né? E virou o controle lá e voltou o banco no lugar. O que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes a vida vai dando tanta porrada na gente, são tantos buracos que a gente passa e vai deslocando a gente da presença de Deus, e a gente não percebe mais se estamos na presença, se não estamos, e vai ficando normal, até que chega uma hora que é o fundo do poço, ou uma hora que a gente já está encostado lá com a cara no vidro e tem alguma coisa errada, preciso voltar, né? E a superficialidade nos faz assim, a gente fica sem perceber o que é certo, o que é errado. Isso é um perigo. Por que nós somos superficiais diante de Deus? É um perigo, porque se Jesus volta agora para você, você sabe que se você morrer agora, Jesus voltou para você, né? Estamos falando, muitos falando aí sobre a volta de Jesus. Se Jesus voltar, você está pronto? Mas você sabe se você é superficial ou não? Quero dar alguns exemplos aqui. Como que eu sei que uma pessoa é superficial? Quando ela não sente mais vontade de orar, quando ela não sente mais vontade de adorar, orar, ler a palavra de Deus, quando essa pessoa não sente mais vontade de fazer oração, porque ela diz assim, por que eu vou fazer oração? Eu nem sei se Deus ouve, e quando eu faço, elas nem sempre são respondidas, a maioria das vezes Deus nem responde as minhas orações. Na verdade, a pessoa acaba fazendo aquela oração de egocentrismo, né, só do pedir, né? As quedas dessa pessoa superficiais são constantes, ela não percebe o que está por trás disso, né? Ela tem muita dificuldade de resolver seus problemas na presença de Deus, ela vai procurar psicólogo, vai procurar não sei o que, vai procurar empréstimo, mas não resolve na presença de Deus, né?
essa pessoa ela tem falta da presença de Deus, ela tem falta de fé, falta de esperança, falta de amor. Essa pessoa ela acaba vivendo uma vida muito agressiva no sentido de muitas palavras, muita murmuração, briga à toa, fica irritadiça, né, iracunda. Talvez sejam, eu poderia falar muito mais aqui, mas talvez essas sejam algumas consequências ou as características de uma pessoa que é superficial. Porém, agora a pergunta que eu quero te dizer, te pedir que você olhe para dentro e diga: eu sou superficial? O cristão superficial, ele não busca o coração de Deus. Buscar o coração de Deus é na palavra. Ele não busca, não consegue entender, não vai atrás. E quanto mais ele ficar longe do conhecimento da palavra, que é eterna e é celestial, mais superficial ele vai ser. Vira aquela crosta em cima do rio, sabe? Não é fundo. Eu quero perguntar uma coisa para vocês agora. E se fizer sentido, analise o seu coração. Quando nós não buscamos algo, é porque tem outro algo mais importante que isso, né? Então, se você não busca a presença de Deus, você está buscando algo que é mais importante que a presença de Deus. Se você não busca o conhecimento da revelação de Jesus, da palavra de Deus, é muito possível que você esteja buscando outro conhecimento, né? E a característica, né, do cristão superficial é exatamente, vocês lembram do último texto do Sermão do Monte, né? Como que acaba o Sermão do Monte? Jesus dá aquela parábola sobre a rocha, a casa construída na rocha e a casa construída na areia, né? O crente superficial é aquele que constrói a sua casa na areia e quando vem a tempestade ela cai muito rápido, porque não está alicerçado no conhecimento de Jesus, né? Quem está em Jesus pode dizer aquele versículo: diga ao fraco, eu sou forte. A força do Senhor Jesus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Mas para falar esse versículo e para viver esse versículo, tem que estar em Jesus. Porque não adianta você falar que é fraco, que você cai, mas não está em Jesus. Quando você não busca a palavra, você coloca outros alicerces que não é da palavra. E quando vem a tempestade, a pessoa cai muito fácil em qualquer outro conto do diabo que não é, né? O conto da palavra de Deus. E não consegue viver a plenitude da palavra de Deus. E essa superficialidade vai levando a pessoa a ir para o fundo do poço. E muitas vezes é lá no fundo do poço que a pessoa vai buscar a Deus. Se não fossem as dificuldades, muitas vezes a gente não ia buscar Deus. Se ficasse tudo bem naquele nosso falso controle, né? Eu tô no controle. É falso controle, tá? Sem Deus é falso controle, né? É superficialidade. Mas agora vamos fazer um adendo aqui, ó. Se você está vivendo uma superficialidade, você não está buscando. Se você não está buscando a palavra de Deus, a presença de Deus, é muito possível que aquilo que está em primeiro lugar no seu coração não seja amar a Deus. E o mandamento da graça, do tempo da graça, é: ama o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, ama o teu próximo como a ti mesmo, não é? Para você ser este cristão que ama Jesus, desta fase que está por vir, eu quero te dizer, vai ficar pior. Não espere que fique melhor. Mas, se você estiver alicerçado na rocha e não for um superficial, você vai passar muito bem o tempo que há de vir. É uma promessa da palavra. O Senhor vai estar com os dele. É nessa hora, neste tempo, a partir de 2021, eu tenho visto isso de muita gente, principalmente pelo meu pai espiritual. Neste tempo vai ficar evidente quem é joio e quem é trigo. Os que são, os que não são. Os remanescentes e os pipoquinha. Os superficiais vão se dar mal, porque na hora que vier a tempestade, se vocês acham que o coronavírus é um tempo difícil, o que está por vir vai abalar muita gente. E os superficiais
não vão conseguir se erguer. Então, esta é uma palavra de alerta para este tempo. Você precisa se levantar. Você precisa se aprofundar no rio de Deus. Você precisa se aprofundar na palavra, na busca, na adoração e na oração. Se você não fizer isso, você não vai conseguir prevalecer em Jesus nesse tempo. A palavra, ela não fala assim, ó, clame o nome de Jesus e tudo vai ser dado para você. A palavra fala assim, aquele que buscar, né? Aquele que bater na porta vai ser achado, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então, não é qualquer coisinha assim, o dia que eu tô triste, eu faço uma oração e ficar tudo bem. Isto é superficialidade. Eu acho que tá ficando claro, né? O que é superficialidade? Você precisa estar alicerçado. Não é estar criando uma pipa voando para todos os lugares e quando quer voa para o lado de Jesus. Isso é ser superficial. É estar firmado, alicerçado e não sair dali. Amém? O que está em primeiro lugar no teu coração? Se você não está alicerçado no Senhor, se você é superficial, você precisa começar a fazer algumas perguntinhas. Se o Senhor está em primeiro lugar no seu coração, se Ele não tiver, você vai ter que começar a se arrepender daquilo que está em primeiro lugar. Eu não vou entrar nessa área de idolatria agora, vou só citar, né? Porque idolatria é o quê? Aquilo que está em primeiro lugar no seu coração, né? E eu sempre, quando eu vou falar sobre idolatria, eu faço duas perguntinhas, né? Eu creio que você que já acompanhou o secreto já viu falando. Faça duas perguntas para você. Você quer saber se você é idólatra? Se você tem o Senhor no seu coração ou não? Faça duas perguntas. Tem mais, mas essas são tiro e queda, tá? Faz um cronograma da sua semana e vê quanto tempo você dá para Deus. Aonde você gasta o seu tempo. E faça um cronograma das suas finanças e vê aquilo que você gasta, aonde você gasta e por qual motivação você gasta. Quando você conseguir responder essas duas perguntas, aonde eu gasto o meu tempo e onde eu gasto o meu dinheiro, é aí que você vai descobrir quem está em primeiro lugar no seu coração, certo? Se você é um cristão que não gasta aquilo que você tem de mais importante, que é o tempo e o seu dinheiro, com o Senhor, é muito possível que você é um crente superficial. Mas o Edson está dizendo que eu tenho que dar todo o meu dinheiro para Deus. Nós não vamos entrar nisso hoje, ok? Você tem que, na verdade, usar os seus recursos para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Em primeiro lugar, família. Amém? Que você trate bem a sua família, né? Eu não estou falando que você tem que doar todos os seus recursos. Depois é você ser uma pessoa que vive debaixo da justiça do céu. E a justiça do céu é fazer bem para aquele, né, financeiramente, inclusive para aquele que não pode te ajudar, né? Para o órfão, para a viúva, para o morador de rua, não sei. Não é a palavra de hoje, mas eu queria que você entendesse isso, ok? Faça as duas perguntas. Para você entender se você é superficial, veja onde você gasta o seu tempo, o seu dinheiro. O idólatra é muito superficial. Ele tem uma máscara de religioso, uma máscara de crente, mas ele não é nada, né? Agora, como sair da superficialidade? Essa é a parte mais importante, né? Porque todos nós somos superficiais em um pouquinho. Mas como sair da superficialidade? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é buscar a raiz de todo o pecado. Para você entender se você é um ser superficial, você precisa entender qual é a raiz que te deixou superficial. E de acordo com a palavra, o orgulho esta raiz. O orgulho está por trás de todos os pecados, né? Nós temos um código do pecado em nós, né? E ele foi trazido através dos nossos pais Adão e Eva, que comeram o fruto lá, né, do conhecimento do bem e do mal, e aquele fruto continha os códigos do pecado de Lúcifer. Eu queria ler na palavra agora com você, rapidamente, como foi que aquele bicho caiu. Isaías 14, 13 e 14. E tu disseste no teu coração, ou seja, o bichão, né, disse no coração dele, quando ele ainda era um anjo, né?
Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, assentar-me-ei no monte da congregação, nos lugares mais altos ou remotos do norte. Subirei sobre as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, né? O pecado número 1 do bichão era o orgulho. Por quê? Se você for lá em Ezequiel 28, ele era o mais bonito, ele era o mais poderoso, ele era o que estava sobre todos, debaixo de Deus era ele. Então ele viu que ele era o mais bonito, ele era o mais diferente, o mais poderoso, não tinha ninguém igual a ele, era só Deus acima dele. Ele quis fazer um outro reino para ele, ele se orgulhou, ok? Isso se chama síndrome de Lúcifer, o orgulho, né? Esta raiz de orgulho, de se achar melhor, de se achar mais empoderado, de querer ter um reino só para ele, está na característica de Lúcifer, e aonde as características estavam na árvore do conhecimento do bem e do mal. Os nossos pais comeram e trouxe esta semente para toda a humanidade, ok? Então, não existe alguém que possa dizer assim, eu não tenho orgulho. Mas nós, que somos cristãos, ou seja, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, dia após dia, precisamos ser mais parecidos com Jesus. E a característica principal de Jesus é o contrário do Lúcifer, né? É um ser humilde. E eu queria trazer aqui para vocês, né? Eu tô começando hoje falando sobre superficialidade, mas pelo menos os próximos 4, 5 vídeos eu vou falar sobre a característica de Jesus, amém? Que é contra o orgulho, contra os tronos de Lúcifer, que é a humildade. Então eu estou abrindo com esse vídeo hoje e vou continuar falando sobre a humildade, que é aquilo que vai ser a principal característica dos remanescentes, né? O Senhor me falou. 21 é um tempo muito especial. Vocês sabem que o número de Deus na Bíblia é 7. E 21 é a plenitude de Deus, porque é 7 mais 7 mais 7, né? Algumas pessoas me chamaram, você está querendo ser numerólogo da Bíblia? Bom, se você ler a Bíblia do começo ao fim, você vai perceber que Deus ama números, Ele estabelece números, né? E não vou entrar nisso agora, a gente podia um dia conversar só sobre isso, né? Como Deus ama os números e como Deus trabalha debaixo de simbologias numéricas. Mas eu tenho para mim, eu tenho uma certeza dentro do meu espírito que 21 é a plenitude de Deus, porque é 7 mais 7 mais 7, né? Da mesma forma que a Bíblia disse que o número da imperfeição, que é o número da besta é 666, o número do diabo, que o diabo usa, 777 é a plenitude de Deus. E para vivermos a plenitude de Deus, temos que viver a maior plenitude de Jesus, que foi a humildade. Se você for entender qual é o ápice da maior característica de Jesus nessa terra, foi a humildade. Então, para nós sermos plenos neste século 21, no ano 21 do século 21, nós vamos precisar da plenitude de Jesus. A plenitude de Jesus foi se esvaziar. Então, você quer entender por que há superficialidade no coração? Você precisa entender como tudo começou. Então, se nós somos herdeiros de Adão e Eva, né, que foi quebrado na cruz, amém? Mas através de arrependimento, você precisa se arrepender dos seus pecados ainda, né? Através de Jesus nós nos arrependemos. Queria que você entendesse, o orgulho é muito difícil de perceber, tá bom? Então, o orgulho tem todos os seus leques. Eu marquei aqui algumas coisinhas, mas eu queria que, se você não entende nada do que é orgulho, você não consegue perceber, eu fiz uma live, tá tanto no meu YouTube quanto no Instagram, orgulho versus humildade. Ali eu dei uma aprofundada bem legal sobre o que é orgulho. Então, assiste essa live, esse vídeo, depois vai lá no orgulho versus humildade, tá bom? E entenda o que é o orgulho profundamente. Mas quais são algumas características de uma pessoa que é orgulhosa?
O Senhor me trouxe à mente aqui enquanto eu estava meditando na palavra, né? Uma pessoa que ela é extremamente orgulhosa, geralmente ela fica ofendida com tudo. Uma pessoa que é muito orgulhosa, ela esbraveja demais. Tudo deixa essa pessoa nervosa, irritadiça, iracunda. Uma pessoa que ela é muito orgulhosa, geralmente ela é muito passiva também. Ela é inativa. Ela diz assim, nossa, não vale a pena. Não vale a pena, não vou fazer isso não, porque é como se ela fosse melhor, então, tipo, não vou nem discutir. Também orgulho, né? Que mais? A pessoa que ela é orgulhosa, ela não consegue ser confrontada de jeito nenhum. As pessoas falam, entra por aqui, sai por aqui. Ela até deixa descer um pouquinho no coração, ela fala, ih, essa pessoa aí, ela não vive o que ela tá falando, eu não vou... Quem é essa pessoa para falar comigo, né? Uma pessoa que ela é muito orgulhosa, geralmente ela se isola, ela fica sozinha. Ou se ela comete alguma coisa e não quer falar para ninguém, ela se isola por causa disso, né? Se vangloria de coisas que fez, como se fosse melhor que as pessoas. Essa pessoa é extremamente mentirosa, porque se ela contar a verdade, ela vai mostrar a fraqueza dela. Então ela acaba mentindo muito para esconder as fraquezas. Ela não pode mostrar as fraquezas dela, né? Essa pessoa geralmente despreza com facilidade os outros. Eu sempre ouvi uma líder minha falar: o desprezo é a grande característica do orgulhoso. Então, se você despreza com facilidade uma pessoa, isso é o orgulho cheirando mal, né? E a pessoa também, ela é muito desanimada, né? O orgulho gera desânimo. Bom, eu poderia dar aqui muitas características do orgulho, mas volta lá na live. Ela é um pouco grandinha, mas vale a pena, porque ali deixo bem claro o que é orgulho, o que é humildade, tá bom? Mas nos próximos vídeos nós vamos falar bastante sobre a característica de Jesus, né? Sobre a plenitude de Jesus. E entender esses leques é muito importante, porque a gente olha para si mesmo, né? A superficialidade, né, do ser humano crente. Presta atenção, tá? Que eu quero caminhar para o final aqui para orar e selar essa palavra. A superficialidade, ela está em começar ou orar em arrependimento, mas confessar só aquilo que é corriqueiro, né? Aquilo que é pecadinho, sabe aquele pecadinho que a gente acha que é pecadinho? Confessar só os nossos vícios, mas não confessar o que está por trás de verdade deles, né? Que é o orgulho. Eu vou dizer uma coisa para vocês: o orgulho é a coisa mais difícil, é o pecado mais oculto que existe de se perceber. Para você perceber o que é orgulho, você vai precisar de pessoas que te amem à sua volta e que falem a verdade. Eu passei uma temporada, amados, tendo que ouvir muitas pessoas dizendo para mim o quanto eu era orgulhoso. E é muito difícil para o orgulhoso saber que ele é orgulhoso. Mas entenda uma coisa: não existe alguém que não tenha nenhuma pontinha de orgulho. Todos nós temos uma pontinha. E o orgulho é um problema. Por quê? O pecado mais oculto é ele. Não dá para perceber. Agora, veja bem, a palavra fala assim, ó: a perversão sexual precede a queda. O roubo precede a queda. É isso que a palavra fala? Não. Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a queda. Então, se o orgulho precede a queda, por que você, quando vai confessar o seu pecado, você confessa como se fosse tirar só o fruto da árvore ruim, né? Você vai tirando os frutos podres. Mas não vai lá com machado na raiz e corta. É mais ou menos isso, né? Quando você confessa pecados corriqueiros, quando você confessa só seu vício, quando você confessa o pecado da mente, quando você confessa talvez só a falta de perdão, você está fazendo o quê? Você está tirando um fruto podre. Mas toda árvore, quando muda de estação, ela dá fruto novo. Você vai dar de novo fruto podre.
Para você cortar essa árvore, você vai ter que ir na raiz dela. E diz a palavra, a raiz de qualquer pecado é o orgulho. Então, olha bem para mim agora. Quando você entrar na presença de Deus, você precisa trazer a consciência, até o que está no inconsciente, que você é vaidoso, orgulhoso, arrogante. Nós somos assim. É claro que você também precisa confessar os outros pecados. Você não consegue perceber? Você vai entrar num propósito diante de Deus e começar a falar, Deus, mostra. Davi orava assim, Salmo 139. Deus, vê se há em mim caminho tortuoso, caminho ruim. Deus, vê se há em mim se tem orgulho, se eu estou sendo arrogante. Nós somos superficiais nesse pedido de perdão. E talvez o ápice dessa palavra seja arrependimento genuíno. Ele começa quando nós percebemos o quão orgulhosos e arrogantes nós somos. Vira e mexe, a gente tem que rasgar as vestes diante do Senhor e se arrepender de orgulho, soberba, altivez. E se você não conseguir de forma nenhuma perceber nenhum desses pecados de orgulho, soberba, altivez, dessas características que eu disse, volta lá no vídeo de orgulho e começa a anotar algumas coisas. Se você não conseguir perceber, há uma cegueira muito perigosa que precisa ser retirada. Se você não percebe que você não tem o fruto do Espírito em você, é orgulho puro. O orgulho impede de você ver que você não tem o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele sempre vai trazer a humildade de Cristo em nós. O Espírito Santo está aqui para nos revelar Jesus. Se tivermos o fruto do Espírito em nós, vai lá, Gálatas 5, tá? O fruto do Espírito, tá lá. Lá está o fruto da carne e o fruto do Espírito. Se tivermos o fruto do Espírito, cada dia mais a gente vai perceber que a gente é orgulhoso e vai cada dia mais trazer um constrangimento para se arrepender mais. Agora, quanto mais orgulhoso, mais cego, a gente acha que está abafando, acha que está fazendo tudo, mas no fundo, o maior fruto do orgulho é ser iracundo, violento na palavra, ofendido com tudo. Isso é muito perigoso, viu? Muito perigoso. A superficialidade está em confessar pecado que vê e não ir no fundo, na raiz. Pegaram? A raiz não se vê. Por isso que o orgulho não se vê. Pegou aqui, ó, entre parênteses. Por que você não percebe que é orgulhoso? Porque raiz de árvore não se vê. É muito sério. E diante de Deus, como isso fica? A gente costuma dizer que orgulho é igual a bafo. Por quê? A pessoa não vê as suas raízes. Mas quem está de fora vê, né, a raiz da pessoa. Vê que ela tem raízes profundas. Quem vê de longe percebe. Você pode ver, olha para uma árvore. Você percebe que ela é grande, né? E quando as raízes começam a crescer, você já viu a raiz quebrando o chão? A pessoa planta a árvore, ela começa a crescer, daqui a pouco aquele chão de concreto é quebrado pela raiz. Quem está de fora começa a enxergar como aquilo é grande, como aquilo é profundo. Você percebe que você é orgulhoso de uma forma. Olha só como Deus quebra o nosso orgulho. É uma forma de Deus fazer isso. O orgulhoso não gosta que as pessoas falam, que as pessoas veem as mazelas dela, né? Mas a única forma de você perceber que você é orgulhoso é você dependendo de amigos que te amam e vão falar isso pra você. E eu vou falar mais. Geralmente, as pessoas que não gostam de você, elas vão ver o seu orgulho e vão apontar o dedo e dizer assim: ah, você é assim, maldito. É mais ou menos assim que acontece? Você quer saber quem você é e você não está percebendo?
Fique perto dos seus inimigos. Eles vão falar exatamente quem você é. Mantenha eles perto. Ame eles. Ore por eles, como diz a palavra. Mas ouça o que eles estão dizendo. É muito possível que eles vão trazer, talvez, críticas destrutivas. Talvez vão falar alguma mentira ou outra, mas retenha o que é bom. É muito possível que eles vão enxergar algo que você não enxerga, que esteja fedendo em você. Eles vão falar. Amigos que amam também falam. Amém? Eu queria terminar essa palavra, né? Se o pecado começou no orgulho, se a queda começou no orgulho, por que a gente entra em arrependimento pelo pecado da qual aparentemente caiu? Ou pelo pecado que a gente percebe? Ai, Deus, perdão, porque eu falei algo que não devia hoje. É uma pergunta pra gente refletir, tá bom? Pra gente deixar de ser superficial. Não confesse apenas aquilo que você enxerga. Pede para o Senhor, peça para o Senhor sondar o seu coração, para ver se não tem algo mais profundo ali. Quem tem ouvidos, ouça. Amém? E eu quero trazer uma palavra agora para terminar, que está em Tiago. O pecado do orgulho enraizado na gente tira a comunhão que nós temos com Deus. Tem gente que tem plena convicção de que tem comunhão, mas é, na verdade, só máscara que quer mostrar para as pessoas. E não tem comunhão. Se nós não confessarmos o nosso orgulho diante de Deus, não haverá comunhão. Porque a palavra fala que Deus resiste aos orgulhosos. Ele resiste. Sabe o que é resistir? É virar as costas. Imagina o teu pai virar as costas para você. E Deus vira as costas para os orgulhosos. Deus não tem parte com os orgulhosos. Quem não consegue se arrepender, quem não consegue mudar, Deus vira as costas. Deus resiste. A palavra é resistir. Muito pesado. E a palavra em Tiago 8-10, eu creio que é o texto mais extraordinário para a gente entender o que é quebrantamento, tá bom? Não, eu poderia ficar aqui no texto de Tiago 4, de 8, 9 e 10 e fazer uma live um vídeo só sobre ele, tá bom? Mas diz assim, ó: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Pecadores, purifiquem as vossas mãos, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Tem muito código nesse texto, né? Você quer entender quais são os pecados das suas mãos? Vai lá, Salmo 15 e Salmo 24. Né? O Salmo 15 deixa bem claro, né? Ele diz assim, ó: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem tem um coração puro e mãos limpas. Esse texto ele é muito, muito, muito interessante, porque ele fala: pecadores, purifiquem as vossas mãos, os pecados das nossas mãos. Vai lá no Salmo 15 depois e percebe quais são os pecados das nossas mãos, né? Tem muita coisa ali para entender. E depois ele fala: purifiquem o vosso coração. Aqui é um código: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Mas como que chega até Deus? Purificando as mãos, purificando o coração. Salmo 15. Não vou entrar nisso agora, tá bom? Vós que tem duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Gente, tem um monte de gente falando sobre bipolaridade hoje em dia, né? Uma hora tá bem, uma hora tá mal. Uma hora tá bem, então cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Duplo ânimo. Por quê? Fica confessando só o podre da árvore e não vai na raiz, tá? Olha só, Tiago 4:9. Afligi-vos, lamentai, chorai. Convertei o vosso riso em lamento e o vosso gozo em tristeza. Aqui tem um código também. Quando o Espírito Santo nos confronta e a gente vê a nojeira que é o pecado do orgulho diante de Deus, e por que a gente ficou tanto tempo afastado, dá uma tristeza: como eu perdi tanto tempo.
Tiago 4:10, ele diz assim, ó, e humilhai-vos diante da face. Aqui ele já fala da face. Lá ele está falando, ó, buscai a Deus, né? Ali no 4:8 ele não fala, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Então, quando você se chega a Deus, você purifica as mãos, o coração e tira esse duplo ânimo que é cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Aí tem um processo aqui no Tiago 4:9 que é quando você é confrontado pelo Espírito da tristeza do pecado. Depois que você passou por isso, tem o Tiago 4:10 que é humilhai-vos diante da face do Senhor. Viver em humilhação é viver exatamente a beleza da santidade, que é a humildade. Humilhai-vos diante da face do Senhor é viver em humildade. E nas próximas lives nós vamos falar sobre humildade. Amém? Nós vamos caminhar falando sobre isso. E ele diz assim, ó, e aí ele vos exaltará. Então tem gente que vai para a igreja superficial e fica pedindo, ó, agora vamos fechar com chave de ouro, tá bom? O que é superficialidade? É você pedir ao Senhor sem se arrepender, sem quebrar o teu orgulho, sem sair do cai e levanta, e ainda querer que Ele te abençoe, né? Eu ouvi do meu bispo esses dias que guardei no coração e nunca mais vou esquecer isso. Ele disse o seguinte: tem muita gente que acha que quando for humilhado vai ser exaltado. For humilhado no sentido das pessoas te humilharem. A palavra não diz isso, viu? Que quem for humilhado por outro será exaltado. A palavra fala assim, ó, bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Mas esse humilhado não quer dizer que foi humilhado, mas aquele que se humilha. Pegaram? Só ser humilhado não é a garantia que você vai ser exaltado, porque o povo só pede, Deus, eu quero bênção, Deus, porque Deus vai me exaltar, olha como eu estou sendo humilhado. Você ser humilhado é só a consequência da queda, e a consequência da queda veio do orgulho, é natural, o orgulho precede a queda, e a queda vem a humilhação. Mas qual vai ser a sua reação a partir daí, que vai ser o importante, ok? A humilhação, auto-humilhação, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido de você ser verdadeiro, falar a verdade não importa a consequência, você vestir a santidade do Senhor, a beleza da santidade na humildade, ser humilde, né? Ser manso de coração. Pegaram, queridos? Então, tem um passo a passo aqui. Tiago 4, 8, 9 e 10. No final de tudo isso, né? Se você e eu conseguirmos ser este cristão profundo na palavra de Deus, se você se aprofundar na comunhão com o Espírito Santo de Deus, que vai te levar na profundidade da raiz do seu pecado, tirar essa raiz e começar a viver uma vida de secreto, né? Uma vida de adoração e oração, é óbvio. A consequência da humilhação diante de Deus, humilhai-vos diante da face do Senhor, é a exaltação. Deus vai te colocar em lugares de príncipe, mas fora disso não tem exaltação. Amém, queridos? Eu quero orar aqui, te abençoar, para que você e eu possamos sair da superficialidade e ajudar outros saírem da superficialidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada irmão aqui, Pai. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, que esta unção agora invada cada casa, cada lugar que essa pessoa está ouvindo essa palavra, Pai. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a viver uma vida profunda. Como Ezequiel profetizou sobre o rio de Deus, não nos tornozelos, não uma vida nos joelhos, na cintura ou no peito, mas que possamos nos aprofundar no rio de Deus, que leva a vida de Jesus. Deus, eu tenho certeza absoluta de que o início do arrependimento, para sairmos da superficialidade, está na cruz. Arrependimento genuíno está em nos arrepender.
do orgulho que nós temos, da soberba que nós temos. Eu quero te pedir, Deus, faz-nos mais parecidos com o Senhor. Faz-nos mais parecidos. Nós queremos ter a santidade que Jesus teve, humilde, era o próprio Deus, cheio da glória, e desceu nessa terra e já nasceu numa estrebaria, onde haviam animais, era fedido, não havia um berço gostoso, era uma manjedoura cheia de feno. O Senhor cresceu humilde, fugindo, não teve nada de pompa nessa terra, não teve um trono nessa terra, mas se humilhou, se esvaziou, levou o pecado da humanidade toda nas costas. Deus, faz-nos entender que o evangelho verdadeiro não é esse evangelho pregado da prosperidade, de viver uma vida com todos os atributos da riqueza. Deus, nós teríamos aflições nessa terra. Deus, nós estamos chegando num templo aonde vai ser separado o falso do verdadeiro, e o verdadeiro vai ser humilde. Eu quero te pedir, Deus, nos ajuda, Deus, nos ajuda. Eu entrego essa palavra nas suas mãos e te agradeço por ela, e que, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde com essa palavra, e que ela não seja roubada do teu coração, que você possa levar essa palavra para outros também, em nome de Jesus. Eu declaro agora que os anjos do Senhor estão aí ao seu redor, fazendo essa palavra prosperar, crescer, multiplicar no seu coração, até que a sua mente seja mudada, até que a sua mente seja transformada pelo poder do Espírito Santo, através dessa semente que foi colocada hoje. Eu selo essa palavra com o sangue do Cordeiro, para que Satanás não possa roubá-la, em nome de Jesus, e que haja cura espiritual, cura na sua mente e cura no seu físico também. Eu declaro uma palavra sobre cura no seu físico. Se você está enfermo de alguma forma, essa palavra vai vir com uma espada sobre toda doença e cortar, e que você seja proibido de entrar em atmosferas, proibido no sentido de que você seja protegido de entrar em atmosferas de doença, principalmente da Covid-19, em nome de Jesus. Que você seja guardado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém, amado? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.